Muito bem. Psicologia da culpa. Enfoque de Joana de Ângeles. Duas são as causas psicológicas da culpa: a que procede da sombra escura do nosso passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, e a que tem sua origem na infância, como decorrência da educação que lhe foi ministrada. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Este procedimento pré-existe à vida física, porque, originário na sua primeira proposta, como o gravame cometido contra o próximo, gerou o conflito de consciência. Quando a ação foi desencadeada, a raiva, o ódio ou o desejo de vingança, ou mesmo a inconsequência moral, não permitiram a avaliação do desatino, atendendo ao impulso nascido na mesquinhez e no primarismo pessoal. O indivíduo agiu impensadamente, instintivamente. Lentamente, porém, o remorso gerou o fenômeno de identificação do erro, mas não se fez acompanhar da coragem para a conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias condutora da lembrança inconsciente. Quando isso ocorre, o indivíduo experimenta insuportável angústia à procura de recurso de autopunição como mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito que ninguém conhece, mas se ele encontra íncito no mapa das realizações pessoais, portanto intransferível. Apresenta-se como uma forte impregnação emocional em forma de representações ou ideias, lembranças inconscientes, parcial ou totalmente reprimidas, que ressurgem no comportamento, nos sonhos, com fortes tintas de conflito psicológico. Na segunda hipótese, a má formação educacional, especialmente quando impede a criança de desenvolver a identidade, conspira para a instalação da culpa. Normalmente, exige-se que o educando seja parcial e adulador, concordando com as ideias dos adultos, pais e educadores, que estabelecem os parâmetros da sua conduta sem terem em vista a sua espontaneidade, a sua liberdade de pensamento, a sua visão da existência humana em desenvolvimento e formação. É uma coisa imposta. É uma forma que coloca a pessoa dentro. É de lamentar-se que as crianças sejam manipuladas por genitores e professores quando frustrados, que lhes transmitem a própria insegurança, esculpindo-lhes comportamentos que a si mesmos agradam em detrimento do que é de melhor para o aprendiz. O aprendiz eles não querem nem saber. O importante é eles aplicarem aquela normativa. Precipita-se-lhe a fase do desenvolvimento adulto com expressões piegas, nas quais se afirma já é uma mocinha, trata-se de um rapazinho, inculcando-lhes condutas extravagantes sem que deixem de ser realmente crianças. A vida infantil é
relevante na formação da personalidade, na construção da consciência de si mesmo, na consciência do si, na definição dos rumos existenciais. A vida infantil é relevante na formação. A conduta dos adultos grava no educando a forma de ser ou de parecer, de conviver ou de agradar, de conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento, quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos, a diversos sentimentos de culpa. Constrangida a ocultar a sua realidade, a fim de não ser punida, sentindo-se obrigada a agradar seus orientadores, a criança compõe um quadro de aparência como forma de conveniência, frustrando-se profundamente e perturbando o caráter moral, que perde as diretrizes de dignidade, os referenciais do que é certo e do que é errado. Infelizmente, isso leva para frente um estado altamente destrutivo. Quando a gente observa certas atitudes de jovens, está lá marcado na infância. Essa má educação imposta para que os educandos sejam bons meninos e boas meninas, o que equivale a dizer que atendam sempre aos interesses dos adultos, não os contrariando, não os desobedecendo. Bem poucas vezes pensa-se no bem-estar da criança, no que lhe apraz, naquilo que lhe é compatível com o entendimento. Vezes outras, como forma escapista da própria consciência, os pais cumulam os filhos com brinquedos e jogos em atitude igualmente infantil de suborno emocional, a fim de os distrair, em realidade, no entanto, para fugirem ao dever da sua companhia, dos diálogos indispensáveis, da convivência educativa, mais pelos atos do que pelas palavras. Apesar de pretender se tornar independente, o educando invariavelmente cresce codependente, isto é, sem liberdade de ação, de satisfação, culpando-se toda vez que se permite o prazer pessoal fora dos padrões estabelecidos e das imposições programadas. Para poupar-se a problemas, perde a capacidade de dizer não, a espontaneidade de ser coerente com o que pensa, com o que sente com o que deseja. É simplesmente um fantoche, completamente manipulado, né? Não poucas vezes a criança é punida quando se opõe, quando externa o seu pensamento, quando se nega, alterando a maneira de ser a fim de evitar-se os sofrimentos. Há uma necessidade psicológica de negar-se, de dizer-se não, sempre que se faça próprio, sem a utilização de métodos escapistas que induzem a pusilanimidade, a incoerência de natureza moral. Não se pode concordar com tudo. E ipso facto omitir-se de dizer-se o que se pensa, de negar-se, de ser-se autêntico. Certamente, a maneira de expressar a opinião é que se torna relevante, evitando-se a agressividade na resposta negativa, a prepotência na maneira de traduzir o pensamento oposto. Torna-se expressivo, de certo modo, não exatamente o que se diz, mas a maneira como se enuncia a informação. Esse hábito, porém, deve ser iniciado na infância, embutindo-se no comportamento do educando
a coragem de ser honesto, mesmo que a preço de algum ônus. Isso é fundamental, o que não ocorre. Essa insegurança na forma de proceder e a dubiedade de conduta, a que agrada aos outros e aquela que a si mesmo satisfaz, quase sempre desencadeiam processos sutis de culpa que passam a zurzir o indivíduo, na maioria das vezes, em que é convidado a definir rumos de comportamento. Os adultos imaturos, no entanto, diante desse comportamento, cobram o pagamento pelo que fizeram, dizendo-se abandonados, queixando-se de ingratidão, provocando sentimentos injustificáveis de culpa, conduta essa manipuladora e infeliz. Esse método abusivo é normalmente imposto à infância, propiciando que a culpa se instale quando a criança dá-se conta de que pensa diferente dos seus pais, exigindo desses educadores sabedoria para poderem diluí-la e apoiarem o que seja correto, modificando o que não esteja compatível com a educação. A culpa é algoz persistente e perigoso, que merece orientação psicológica urgente. Olha, caríssimos, nós que somos educadores precisamos estar atentos na hora de passar as informações e respeitar a maturidade e a maturidade dos nossos semelhantes, principalmente dos nossos filhos e netos. Voltaremos.